Oi, meu nome é Sofia, do Estante Maluca, e hoje eu vim fazer a resenha de Eu Te Daria o Sol, da Jandy Nelson. Esse livro... Ai, gente, esse livro... Ai, por que eu fiz isso no meu cabelo? Esse livro aqui virou um dos meus favoritos da vida. Ele tocou meu coração, ele entrou nas minhas profundezas, ele me fez ficar... esse livro, eu não sei como começar esse vídeo. Eu tinha tantas expectativas pra esse livro e eu tô muito feliz que elas não foram só preenchidas, elas foram excedidas, então esse livro foi maravilhoso, eu esperava uma coisa dele, eu ganhei muito mais. Eu tô falando isso, mas eu não tô dizendo que esse livro é perfeito, porque esse livro não é perfeito. Eu dei 4 estrelas pra ele, mas ele virou um dos meus favoritos. Eu dei 4 estrelas e eu favoritei. Não é tipo 4 estrelas bom, é tipo 4 estrelas por causa de algumas coisas, mas ele foi favoritado porque os sentimentos, os feels que ele me deu, eu não esperava. Então, vamos falar desse livro, né? Esse livro aqui conta a história de Jude e Noah, que são 2 irmãos gêmeos. E eu sei que Jude parece nome de menino, mas é uma menina. Não se confundam como eu quase me confundi, que eram 2 meninos, porque não são. A narrativa é alternada por eles dois e eu geralmente não gosto muito disso, mas dessa vez funcionou muito bem por um simples motivo. Noah, que é o menino, ele conta a história da perspectiva de quando eles tinham 13 anos. E Jude conta a história na perspectiva de quando eles têm 16. Então é uma história meio passado, presente, presente, passado. Lendo o livro, eu não sei de que outra forma essa história poderia ser contada, senão essa. E eu amo isso, eu amo pegar um livro e ler e não ficar pensando, essa narrativa poderia ser tão melhor se não fosse em terceira pessoa, se não fosse em primeira pessoa, se a gente tivesse a perspectiva de outro personagem. Porque eu sinto como se eu estivesse lendo a história da melhor forma que ela pode ser contada. E foi o que eu senti. Mas essa narrativa não é importante só por esse sentimento. No primeiro capítulo, que é o Noah que narra, a gente vê que ele e Jude têm uma conexão muito forte e a relação deles é muito forte mesmo. Eles fazem praticamente tudo junto. Noah diz que ele consegue saber o que a irmã tá pensando só de olhar pra ela. A conexão é tão forte, do ponto que se um chorar, mesmo se o outro não estiver do lado, assim, se o outro estiver do outro lado do país, ele chora também. Mas aí vem o próximo capítulo, que é um capítulo da Jude, e eles são praticamente estranhos. Eles mal se falam, na verdade eles mal se veem, e a gente fica tipo, o que é que aconteceu? E a gente descobre o que aconteceu com o passar da história quando a gente vai lendo o livro. Todas essas emoções e reviravoltas você só vai ter se você ler esse livro. Então leiam esse livro. Os personagens dessa história foram construídos de uma forma muito única. A história fala muito sobre arte e o Noah é um exímio desenhista. Sério, ele é muito bom. Mas não é só o fato dele ser bom. A arte é tão intrínseca no ser dele, tipo, na alma dele, que quando algo acontece, ele imagina uma pintura, um desenho, e aí ele dá um nome para esse quadro, ele dá um nome para essa pintura, ele dá um nome para esse desenho. E a narrativa vai sendo construída com ele narrando e com os nomes das pinturas. Os nomes das pinturas são tão importantes na narrativa do Noah porque a gente sabe exatamente o que ele tá sentindo naquela hora. Traduz o que ele tá sentindo, sacas? Já a Jude, ela é obcecada por essa bíblia que a avó dela deixou pra ela quando ela morreu, que é cheia de superstições. Superstições do tipo, se um garoto der uma garota uma laranja, o amor dela por ele multiplicará, e coisas assim. Eu não sei falar superstição, falei. E essas superstições são tão importantes pra construir a narrativa da Jude, do mesmo jeito que os títulos são pra construir a narrativa do Noah. Meio que traduzem o que a Jude tá pensando sobre alguma coisa. A Jude não é só essas superstições, ela também é muito artística. Ela faz esculturas de mulheres na areia da praia, e só quem sabe disso é o Noah, porque ele foi lá bisbilhotar quando ela tava fazendo. Praticamente todos os personagens dessa história tem essa coisa única que faz eles um personagem que a gente nunca tinha lido antes. Eu gostei muito disso. A história tem romance, tem aquele romance de YA, que menina salva um menino bad boy, mas também tem o romance do Noah, que é muito mais especial. O Noah é gay, vamos deixar isso claro, Noah é gay, tem um gay nessa história. Tá? Ver pelos olhos do Noah o que ele sente pelo garoto que ele gosta é uma coisa muito apaixonante, é de uma forma única. É um jeito de falar sobre o amor que eu nunca tinha lido antes. E não é porque eu não tinha lido o amor dessa forma que não é verossímil, sabe? É muito real. É tão lindo. Mesmo a história tendo romance, não é no romance que ela foca. A história é sim sobre relacionamento, mas não só relacionamento romântico, é relacionamento entre todas as pessoas, relacionamento entre amigos, pai, filho, mãe, filha, irmãos, amigos.
É uma coisa muito linda, porque a gente vê o relacionamento contado de uma forma tão especial. É uma coisa linda. Mas nem tudo são flores, né? E como eu já falei, eu dei 4 estrelas. O final veio de uma forma muito abrupta, então ele chegou do nada, assim, você tá lendo e tá tudo se resolvendo do nada. Acabou o livro. Isso não é um comentário do tipo... Ai, eu queria mais, porque não tem mais, mesmo eu querendo mais dessa história, mesmo querendo mais desses personagens. Não é sobre isso, o final realmente veio do nada. Também teve um elemento dessa história que eu adivinhei um pouco antes do que eu deveria, e isso geralmente não me incomoda, mas eu acho que dessa vez me incomodou, porque eu acho que a autora se confiou muito nesse plot twist, nessa surpresa do que ela deveria se confiar. Assim, eu acho. Tem outra coisa que não foi um incômodo, na verdade. Não chegou a ser um incômodo, mas poderia chegar. O fato de alguns capítulos serem muito longos. Tem um capítulo da Jill que tem 94 páginas. Ninguém merece 94 páginas num capítulo só, entende? E o capítulo do Noah anterior a esse tinha 60 e poucos. Mas depois os capítulos vão ficando normais e você não precisa passar 94 páginas com o mesmo narrador. Enfim, mesmo tendo dado 4 estrelas, ele foi favoritado. E ele é um livro que tocou muito meu coraçãozinho de leitura. Leiam esse livro, sério. E depois me contem o que acharam. Então, isso é o que eu tinha pra falar sobre I'll Give You the Sun. Eu espero que eu não tenha babado muito esse livro, porque eu posso estragar a sua experiência de leitura se eu tiver babado demais esse livro. Mas até o próximo vídeo e tchau!